Graça e paz, meus irmãos. Lucas 21, versículo de número 29, diz assim: olhai para a figueira, olhai para a figueira. Jesus Cristo de Nazaré, ele nos dá uma informação indicando para nós, servos dele, o sinal da sua vinda. Quando que brotasse a figueira, nós poderíamos saber que está próximo o verão. Olhai para a figueira, ou seja, a figueira ela é um símbolo de Israel. A figueira é Israel, ela é um símbolo de Israel. Então ele disse: quando brotar a figueira, sabem que está próximo o verão. E nós sabemos, meus amados, que a figueira Israel, ela brotou no dia 29 de novembro de 1947, com a resolução 181 da ONU, que autorizou a criação do Estado de Israel com o voto do chanceler Oswaldo Aranha. E no dia 14 de maio de 1948, houve-se então a Guerra da Independência de Israel. Mas o brotar da figueira mesmo foi 29 de novembro de 1947, cumprindo-se então Isaías 66, versículo 8. Poderia nascer uma nação em um só dia? Então Israel nasceu no dia 29 de novembro de 1947. E uma geração bíblica são 70 anos. Jesus disse: não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Então no dia 29 de novembro de 2017, no calendário gregoriano, vai fechar 70 anos da geração da figueira. Então o que nós temos que entender? Jesus ele vai vir antes dos 70 anos da figueira para levar a sua noiva. Aonde que está isso, pastor? Nós temos que estudar a tipologia. O irmão pega a Bíblia e olha ali em 1 Reis ali, meu irmão, quando a Abisag, que é um tipo da igreja, ela foi levada ao rei Davi, que é um tipo do Senhor Jesus Cristo, é um tipo do povo judeu. Quando a Abisag foi levada ao rei Davi, Davi estava ali quase completando os 70 anos. Davi morreu com 70 anos. Então a Abisag, ela foi levada um pouquinho antes dos 70 anos, até o rei Davi. Então a Abisag é um tipo da igreja que será levada ao rei Jesus Cristo antes dos 70 anos de Israel. Então a Bíblia ela está nos indicando a época em que vai acontecer a leva da igreja. A palavra do Senhor ela está nos mostrando a época. Certamente que o Senhor Jeová, ele não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos, os seus santos profetas, meus irmãos. Então Deus está nos avisando a época da sua volta. Olhai para a figueira, olhai para Israel. A igreja hoje ela precisa de estar de olho em Israel. A igreja precisa de estar de olho no que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo em Israel. Por quê? Porque Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. E Jesus disse: não passará esta geração, ou seja, a geração da figueira, no grego é geneia. A palavra geração no grego é geneia, ou seja, geração que está vivendo atualmente, meus irmãos. Então, quando que começou a contagem para a segunda vinda em Jerusalém? Começou em 29 de novembro de 1947. Então, se a contagem da segunda vinda começou em 29 de novembro de 1947, imagina o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Então, Deus ele irá cumprir o seu cronograma. Dentro desse cronograma de 70 a 80 anos, Salmo 90, versículo 10, vai cumprir essas profecias do arrebatamento, que eu creio que vai cumprir antes dos 70 anos de Israel, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar antenados, porque Jesus está voltando. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela está dormindo como nunca. É hora dos pregadores, é hora dos pastores, dos diáconos, dos evangelistas, falar sobre a figueira, alertar o povo sobre o brotar da figueira. Porque Israel é o ponteiro no relógio de Deus e está muito próximo de acontecer o arrebatamento da igreja. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, nos dê a vitória e a graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.